Boa noite, meu querido, minha querida, meu irmão em Cristo. Mais uma vez na madrugada aí, por volta das 15 para as 3 da madrugada. Hoje é dia 23 de outubro de 2018. Vamos então estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus de maneira gostosa, simples, bem simples, da vida de um personagem maravilhoso. Esse personagem é Daniel. Amém? Bacana. Quem era Daniel? Daniel era um jovem que foi cativo, pelo império de Nabucodonosor. E o que aconteceu? De uma maneira bem de pano de fundo, aconteceu que Judá acabou desobedecendo os preceitos do Senhor, os mandamentos de Deus, e desviando-se dos caminhos do Senhor. Tanto o povo como seus líderes, é claro, salvo exceções. Então existia no povo de Judá, que deveria ter Deus como seu único e supremo Senhor, começaram dentro de Judá trocar a Deus por idolatrias, por postes ídolos, por estátuas, por divindades feitas por mãos de homens. E isso entristeceu muito o coração de Deus. Por quê? Porque Deus, a contar de Abraão, ele então ali, através de Abraão, prometeu a esse patriarca, esse pai da nação israelita, que essa nação seria realmente como tão grande e numerosa como os grãos da areia, da praia, como também as estrelas dos céus. E isso aconteceu. De maneira conforme todo o desenrolar da história, então Judá estava ali, vivendo na terra prometida, que Deus já tinha prometido a Abraão, que podemos assim ver em Gênesis capítulo 12, onde tudo começou na formação do povo hebreu. Mas, conquistado essa terra prometida, deveriam então o povo israelita, o povo de Israel, o povo judeu, o povo ali da tribo de Judá, deveriam realmente estar gozando, desfrutando, deleitando nas maravilhas de Canaã, de Judá, que Deus derramava sobre o seu povo. Mas infelizmente a natureza pecaminosa levou muitos dos seus a caírem em tentação e a desviarem dos caminhos do Senhor Deus, o Deus dos exércitos. De maneira tal que Deus, quando fez o homem, o fez como coroa de toda a criação. E ele então, sempre imbuído, envolto de grande misericórdia e compaixão, ele mandava profetas para que ali em Judá pudesse transmitir a palavra de Deus de forma oral e mais à frente de forma escrita, para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, se arrependesse da idolatria. E nós temos um profeta considerado um profeta maior, não por estatura, e Daniel um profeta menor, não por estatura, mas pela quantidade de escritos ali, inspirados por Deus, escritos por esses homens. Jeremias era um grande profeta de Deus que, antes do cativeiro babilônico, antes da escravatura babilônica, antes realmente do exílio babilônico acontecer, Deus mandou um profeta anterior a esses acontecimentos, avisando: olha, povo de Judá, alertai, porque vós estáis andando fora do caminho de Deus. Estão quebrando a aliança com o Senhor nosso Deus, adorando postes ídolos, adorando estátuas feitas por mãos de homens, corrompendo-se, andando em caminhos tortuosos que não os caminhos ensinados por Deus. Vós, povo de Judá, estáis andando na contramão da vontade do Senhor. Mas a concupiscência da carne chegou a tal ponto, o desejo desenfreado e incontrolado, que o povo achava que Jeremias estava profetizando desgraça contra o povo de Judá. E não. Ele estava sendo apenas um instrumento, um vaso de honra do Senhor para alertar o povo, para que o povo realmente não sofresse o peso da mão do Senhor. Mas entrava por um ouvido e saía pelo outro, e o povo continuava se corrompendo.
denegrindo a imagem de Deus como Deus dos exércitos, o Deus criador de todas as coisas, inclusive do povo hebreu, ali em Judá. Mas em Judá tinham as exceções. Tinham pessoas que estavam firmes no Senhor, pessoas que amavam o Senhor, pessoas que não denegriam a imagem do Senhor e que se entristeciam de ver o seu povo, a maioria deles, se corrompendo. Mas o peso da mão de Deus, quando veio por desobediência, que é o pecado de feitiçaria, meus queridos, veio também sobre estes, e ocorreu de fato o cativeiro babilônico. E vamos então ver esse personagem Daniel. Quando foi cativo, quando foi exilado, ele foi deportado de Judá para a Babilônia. E eu gostaria aqui, na Bíblia da qual eu medito e indico, é a Bíblia Shed, tradução Almeida, revisada e atualizada, da editora Vida Nova. Eu recomendo, porque é uma Bíblia que tem introdução, é uma Bíblia que 2/3 é o texto da palavra do Senhor e 1/3 são explicações e alguns versículos para que possamos entender melhor aquilo que o versículo está passando, para que possamos ter o alcance de uma melhor interpretação da palavra de Deus. Então, na análise a respeito de Daniel, uma coisa é indiscutível: o autor do livro de Daniel é o próprio Daniel, glória a Deus. E diz assim, na introdução, na análise do livro de Daniel: os primeiros capítulos do livro de Daniel, meus queridos, relatam certas experiências de jovens israelitas. Quem eram esses jovens? Um deles era Daniel. E ele tinha 3 amigos que receberam nomes dados pela cultura babilônica, que foram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E, salvo engano, Daniel também recebeu um nome babilônico chamado Belsassar, que nós estaremos confirmando logo mais. Daniel e seus 3 amigos, que faziam parte do cativeiro judaico na Babilônia, seria no século VI a.C. O fato de se terem recusado a deixar-se seduzir pelo mundo pagão em que viviam, o que acontece? Quando eles estavam em Judá, eles eram daquele grupo de pessoas que não se contaminaram de acordo com a maior população de Judá, que assim fez na idolatria, voltados à idolatria. Eles se mantinham firmes na conduta e na aliança que tinham com Deus. E mesmo quando sofreram a assolação do exército de Nabucodonosor, que acabou com toda a cidade, com toda Judá, deixou-a em destroços, Daniel, sendo com seus 3 amigos levados cativo pelo general, pelo líder das tropas, chamado Arioque, Daniel, mesmo em território estranho na Babilônia, jovem com seus amigos, nunca deixaram de amar a Deus como o único Deus e soberano. Interessante aqui, para começarmos um entendimento e uma exegese, trazendo para uma hermenêutica, ou seja, trazendo o exemplo daquele tempo para os nossos tempos, nós precisamos entender o seguinte, que eram jovens firmes na palavra do Senhor. Mesmo em situações de adversidades, eram firmes na palavra do Senhor. Aí eu pergunto a você, meu querido, e a mim mesmo, porque eu não sou diferente de você, mesmo na velhice ou na nossa juventude, qual o nosso memorial? Qual o nosso histórico? Éramos jovens e firmes na palavra do Senhor? E hoje adultos, senhores, avô, casado ou noivo, enfim, continuamos firmes na palavra do Senhor, mesmo no Império Babilônico, por analogia, que vivemos nossos dias no mundo tão tempestuoso? É só olharmos aí os ataques dos últimos 2 candidatos à presidência da República agora, em outubro de 2018. Que mundo tempestuoso que nós vivemos! Será que não estamos vivendo situações precedentes à escatologia, ao apocalipse? Como é que pode? Fake news, mentiras, acusações e etc. A nossa confiança não é em nenhum ou outro presidente. A nossa confiança é em Jesus Cristo, amém?
A nossa confiança no Espírito Santo e no Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, inclusive é o Deus de todos os reinos. E nós precisamos, como o Salmo 37 nos fala, meus queridos, deleitar a situação do nosso país nas mãos do Senhor, descansar essa situação do nosso país nas mãos do Senhor, confiar a situação futura e presente do nosso país no altar do Senhor. E mesmo que para muitos seria loucura nos alegrarmos, né? Porque sabemos que o Senhor está dirigindo e na direção de todas as coisas. Amém? Então diz também que Daniel, da cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles então eram jovens que estavam como na condição de sábios, ajudando em conhecimento todo o império de Nabucodonosor. Daniel tem os seus momentos maravilhosos que testemunhou sua fidelidade a Deus, homem de muita oração, como seus amigos que ficaram ao lado de Daniel na administração de bênçãos que eles receberam, que vejamos logo mais, ali mesmo no império, ali mesmo em território estranho. Sadraque, Mesaque e Abednego também sofreram poucas e boas. Daniel, dentre várias situações que esses 12 capítulos nos passam, o que nós estaremos tratando de maneira também bem sucinta, quando ele foi lançado na cova dos leões. Mas por que será que ele foi lançado? O que aconteceu para que ele sofresse essa perseguição? Assim também, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados em fornalhas, na fornalha, e Deus, glória a Deus, fez uma grande obra na vida desses 4 jovens. Pois bem, aí no capítulo 1, como subtítulo de Daniel, nós temos a educação de Daniel e de seus companheiros. Sabemos que os companheiros são 3. E essa educação era a seguinte: no versículo 1 do capítulo 1 de Daniel diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, que era o rei de Judá, da terra de Israel, veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Jerusalém e o sitiou. Veio por quê? Porque o povo de Deus estava distante do caminho de Deus, como nós já falamos. O versículo 2 diz assim: o Senhor lhes entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Os despojos da assolação que houve ali em Judá, todos os utensílios da casa do Senhor, do templo ali, foram levados para a Babilônia. Olha só. O 3 diz assim do capítulo 1: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então, quando houve a assolação pelo exército de Faraó, Faraó tinha homens de confiança. Um deles era Arioque e outro deles era Afenaz, que era chefe dos eunucos. E esse teve a incumbência, junto com o general de batalha, Arioque, de trazer o quê? De trazer da linhagem real de Judá algumas pessoas, como também nobres. E nessa linhagem real é que veio Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que possamos ter uma ideia daquilo que realmente aconteceu na vida de Daniel. O versículo 6, pulando um pouquinho, diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel foi chamado de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, o Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, de Abednego. E no versículo 4 do mesmo capítulo 1, meu irmão, minha amada, diz assim: que eles eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Por que a língua dos caldeus?
Nabucodonosor era muito sábio, para que ele pudesse, nos remanescentes que ficaram ali nos destroços de Judá, pudesse realmente conhecer mais, especular mais e aproveitar mais, podendo usar a língua daquele povo, para que então Nabucodonosor extraísse, pudesse realmente receber mais benefícios dessa assolação em Judá. E nessa questão de serem conhecidos, sábios, nobres, então Aspenaz levou quem? Levou junto com as tropas de Nabucodonosor esses meninos que acabaram vivendo dentro do palácio, transmitindo toda a cultura que eles aprenderam lá em Judá, como todo o ensino, como todo o conhecimento técnico, arquitetônico, cultural, enfim, que eles poderiam ali acrescentar já naquele império também já constituído. Nabucodonosor, além de tirano, ele era muito sábio. Ele gostava de absorver conhecimento para fortalecer-se mais, porque não era fácil ser um grande império dominador de muitas terras, de muitas regiões, de muitos reinos. Para isso ele tinha de ter grandes estratégias, e uma delas era a absorção de conhecimento. Então, a respeito da educação de Daniel e seus companheiros, eles tiveram em Judá as melhores educação, os melhores ensinamentos, ok? No capítulo 2, como subtítulo de Daniel, diz que Daniel interpreta um sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, certa feita, ele teve um sonho que o incomodava muito. E ele então, dono de todas as terras, um tirano inquestionável, ele chamou os seus feiticeiros e magos para que pudessem revelar aquele sonho que muito o incomodava. Porém, esse sonho, quando foi acometido Nabucodonosor, Daniel e seus 3 amigos já estavam dentro do palácio, na condição de sábios ali. Olha só o que fala o capítulo 2, alguns versículos. Versículo 1 no capítulo 2. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono, ficava com insônia. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, mas no final das contas, nenhum destes convenceu Nabucodonosor, que até os ameaçou de morte por não terem o potencial conhecimento de revelação de sonhos. Aí nós temos o versículo, deixe-me ver aqui, 5, diz assim: Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Olha como que era Nabucodonosor. E as vossas casas serão feitas monturo, destruídas. O versículo 6 do capítulo 2, mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras, portanto declarai-me o sonho e a sua interpretação. O versículo 10 diz assim: Responderam então os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Olha só, já saindo pela tangente. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Versículo 11. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, com letra minúscula, e esses não moram com os homens. Versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Então Nabucodonosor ficou tão enfurecido, amado, que mandou matar todos os sábios. E nesta casta estava quem? Danielzinho, estava Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estava ali Belsazar, estava junto. Será que realmente Deus iria permitir
que esses servos fiéis a Deus morressem ao fio da espada? O versículo 13: saiu o decreto, uma determinação de Nabucodonosor, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram também a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. No final das contas, Daniel pediu a Arioque, que era o comandante da guarda, que o levasse, porque ele realmente interpretaria aquele sonho, mas que desse a ele um prazo para que ele realmente assim o fizesse. Pois bem, foi levado perante Nabucodonosor, e na ousadia, Daniel, jovem, muito jovem, ele perante aquele rei sanguinário, aquele imperador sanguinário, ele disse que revelaria o sonho e que pediria um prazo. Foi concedido por Nabucodonosor. Então Daniel voltou-se aonde estavam os seus amigos e pediu que junto com eles ficasse em oração, para que Deus o revelasse qual o sonho que atormentava o sono e a paciência e o coração de Nabucodonosor. Acontece que Deus assim o fez, respondendo à oração de Daniel, e revelou todo o sonho a Nabucodonosor. E Nabucodonosor ficou surpreso, ele ficou maravilhado, e ele colocou então Daniel como governador sobre todos ali na região. E Daniel também assim o fez, colocando em postos como sábios e administradores os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdenego. Essa é uma história bem sucinta a respeito da vida de Daniel, que se você quiser com maiores detalhes, eu sugiro, eu aconselho que você, na leitura de toda a Bíblia, possa, claro, ler o livro de Daniel, que são apenas 12 capítulos, e verás o quanto Deus falará ao teu coração, como está nos falando nessa noite. Amém, meu querido? E aí, aconteceu que Daniel prosperou muito. Daniel tornou-se um homem de confiança de Nabucodonosor, e sobre todos os assuntos, quando Nabucodonosor chamava ali o general dos exércitos, chamava os feiticeiros ali, chamava Aspenaz, que era ali o chefe dos eunucos, e quem quer que seja, chamava também para participar ali daquela conferência, daqueles estudos, chamava quem? Chamava Daniel. E Deus usava Daniel com uma grande sabedoria, e muitas das situações Nabucodonosor dava ouvido a Daniel, governador, o que gerava inveja dos magos, inveja dos feiticeiros de Nabucodonosor, inveja de algumas pessoas que o rodeavam, porque Daniel estava ungido da sabedoria de Deus. Será que isso não acontece no seu emprego? Às vezes nós estamos no vale da sombra da morte em nossos empregos. Aquele chefe que parece um tirano, homem sanguinário, homem frio, que parece que não tem filhos e nem família, que vive humilhando a você, a alguém da sua família. Enfim, você já deve ter conhecido um diretor, um gerente, um chefe, talvez um professor universitário, ou mesmo ensino médio ou ensino fundamental, alguém que o humilhasse, alguém que o assolasse. Mas mesmo nesse mundo tempestuoso que vivia Daniel, ele era tão fiel a Deus, que Deus lá mesmo, numa terra estranha, mesmo cativo, mesmo escravo, mesmo exilado, mesmo servo de Nabucodonosor, o tirano, Deus o colocava ali como sal da terra e luz do mundo. Aonde quer que você esteja, meu querido, que você está vivendo uma Babilônia, que você está vivendo as terras de Nabucodonosor sobre o império tirano, trazendo para os nossos dias situações contemporâneas, que você seja um homem de oração igual Daniel era, e que você possa, na sabedoria recebida de Deus e através da palavra do Senhor, que realmente nos traz grandes conselhos e ensinamento, que você possa ser diferenciado, e que Deus coloque a armadura de Cristo sobre as suas vidas, para que as cerdas do diabo, que é da inveja daqueles que estão ao seu redor, que não tem Deus como único e suficiente Salvador, não venham a te abalar e nem a te derrubar. Amém? Então, no capítulo 6,
de Daniel fala a respeito de Daniel na cova dos leões. Antes de entrar então nesse último capítulo, que estaremos apenas lendo rapidamente alguns versículos, eu quero que você me aguarde, que eu estarei então fazendo um desenho a respeito de Daniel na cova dos leões. Deixa eu entrar aqui no computador e eu vou pegar então a referida ilustração. Eu estarei copiando, não sou o criador desse desenho. Esse desenho ele foi colocado na internet por Moisés Gonçalves Produções, tá bom? Então é www.moisazine.com.br a respeito de desenhos bíblicos para colorir, tá bom? Eu peguei isso na internet às 3h08 da manhã do dia 23/10/2008, respeitando os direitos autorais. Mas eu louvando a Deus pelo ministério desse irmão Moisés, que já tem um nome sugestivo, por colocar os seus dons e talento para ilustrar as nossas escolas dominicais, pelo que eu vejo no desenho, principalmente no nosso departamento infantil. Então eu peço que vocês me aguardem por alguns minutos, onde estarei então trazendo esse desenho para maior nos ajudar na ilustração, tá bom? Vamos lá.